Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, pessoal! Vamos começar a nossa live de hoje. Então, principalmente para quem, enquanto tá avisando aqui, principalmente para quem vai assistir a gravação, né? E se é a primeira vez que você tá aqui no nosso canal ou na nossa live, nós fazemos essa live diariamente, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, tá? Segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, nós estamos aqui. Nós começamos sempre com 5 minutos de meditação, para a gente entrar em conexão com a gente no momento presente, e também depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá certo? Então, para quem está chegando agora, é esse o nosso estudo. O intuito aqui, lógico que é, além da gente aprender o que traz nesse livro, que é fantástico, é um livro que realmente mudou a minha vida, como eu já falei para vocês, não só a parte financeira, quanto outras áreas da minha vida, mas principalmente a gente criar a disciplina, a gente criar a consistência. Se vocês observarem o sucesso de qualquer pessoa em qualquer área da sua vida, seja num processo de emagrecimento, num relacionamento, nos negócios, enfim, qualquer coisa, a pessoa tem consistência, ela tem disciplina naquilo que precisa ser feito. Então nós criamos, né, eu tive essa ideia, essa inspiração de trazer isso para que nós possamos criar essa disciplina. Seja você estando comigo aqui às 6h26 ao vivo, ou seja depois você assistindo a nossa gravação. O que é mais importante? Você criar esse compromisso com você mesma, com você mesmo, e de estudar, de tirar esse momento para estudo, tirar esse momento para você, tá certo? Lu, ofereci um curso gratuito e já tenho 240 pessoas inscritas. Estou no caminho certo. Parabéns! Que delícia receber essa mensagem agora logo cedo. Gostei demais, fiquei muito feliz. Parabéns por isso. Faça o seu melhor, dê o seu melhor aí dentro desse curso gratuito, que você vai ver que aí você pode vender e trazer outros clientes e fazer muito dinheiro com isso. Parabéns demais, tá? Adorei saber essa notícia logo cedo. Então vamos lá, vamos preparar para a nossa meditação? Então solta o corpo, respira profundamente, ouça o barulho, né, o som da música ao fundo. Se porventura aí onde você estiver, tiver algum barulho, isso vai te ajudar a entrar mais em conexão com você mesma. Isso. Deixa eu ver só se eu consigo desligar um negócio aqui. Pronto. Voltamos aqui. Deu uma interrupçãozinha aqui. Mas você vai relaxando, entrando em contato com você mesma, com o momento presente, com a música ao fundo, com a sua respiração. Você vai entrar em conexão com o seu corpo. E hoje a gente vai sentir as bênçãos vindo lá do alto. Imagina como se fosse assim uma cachoeira, um chuveiro pode ser. Imagina como se você estivesse embaixo de um chuveiro, com aquela água com temperatura agradável, do jeitinho que você gosta, ser um pouquinho mais fria, ser um pouquinho mais morna. E na medida que essa água vai caindo no seu corpo, desde a cabeça, você sente que vai descolando de você todas as energias, pensamentos negativos que porventura estejam presentes. Você sente essa água caindo no seu corpo e te lavando, descolando de você essas influências negativas, seja de inveja, de ciúmes, de tristeza, de mágoa, de preocupação. E você percebe que todas essas energias, elas vão indo embora pelo ralo.
E você vai se sentindo mais renovada, mais tranquila, mais pronta e com força para o dia de hoje. Depois que essa água fez essa limpeza em você, você sente que essa água vai despejando em você uma energia de coragem, de ânimo, de motivação. Isso. E ela molha todo o seu corpo, trazendo essa força para você para o dia de hoje. Isso. Isso. Você agradece por esse momento e pode mexer o corpo e abrir os olhos no seu tempo. Tá certo? Me contem se vocês estão bem, se vocês estão aí acordados, se vocês sentiram a ducha aí, essa água lavando a nossa alma, lavando o nosso corpo. E podem compartilhar aqui comigo ou mandar um coraçãozinho para eu saber que vocês estão bem. Vamos então lá para o nosso estudo, certo? No nosso estudo, nós entramos agora no arquivo de riqueza número 2, tá? Aqui no meu livro é a página 63, aí no seu, eu não sei qual página, se é a mesma, mas você pode me acompanhar, eu vou ler aqui essa primeira parte que tá em negrito, tá bom? As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Ele até põe aqui uma comparação que ele fala assim: se você pensar em qualquer tipo de esporte, que os jogadores ali daquele esporte, eles entram com uma tática de defensiva, né? Tipo, só de defender. Quais são as chances desse time, desses jogadores, ganharem o jogo? Todo mundo vai falar que pouca ou quase nenhuma, porque os jogadores, quando eles estão ali naquele esporte, eles precisam defender, mas eles precisam principalmente atacar, porque eles só vão fazer gol, encestar a bola lá na cesta, fazer os pontos que precisam ser feitos dentro do jogo ali onde eles estão, daquele esporte, se eles estiverem também no ataque, certo? E aí, um ponto que ele traz a maioria das pessoas está jogando esse tipo de jogo, no jogo do dinheiro, né? A maioria das pessoas está na defensiva, ela está entrando no jogo para não perder. E as pessoas de mentalidade rica, elas entram no jogo para ganhar. A meta das pessoas, aqui ó, a sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança e não a conquista de riqueza e abundância. Então, se você tem como principal preocupação a sua sobrevivência e a sua segurança, a tendência de você ficar rica, a tendência de você fazer muito dinheiro é pequena, tá? Por quê? Porque você tem que mudar esse jogo, né? Esse é o arquivo de riqueza de hoje. A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia e já seria um milagre. Então, esse é um grande ponto que a gente tem que prestar atenção hoje, tá? Aqui ele vai falar muito sobre o poder da intenção. Nós precisamos ter a intenção de nos tornarmos ricas. E todas as vezes que eu falo isso ou que a gente lê isso, é importante você também perceber o que você sente e o que passa aí na sua cabeça. Porque se, por exemplo, passa aí na sua cabeça, dinheiro não é tão importante assim, a gente falou sobre isso ontem, né? Não existe nenhuma vítima verdadeiramente rica. E normalmente isso é uma justificativa que a gente está usando para não enriquecer, tá?
Existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. E aqui eu acho muito bacana essa visão. Quando eu li, eu acho que uma das primeiras vezes que eu li esse livro, isso me chamou muita atenção, porque eu era essa pessoa que procurava por conforto. E eu tenho que ficar de olho porque às vezes eu ainda tenho esse pensamento, tá? Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rica. Caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Porque quando a gente está buscando apenas estar no conforto, apenas estar confortável, isso vai fazer com que a gente se acomode com muita facilidade, entende? Agora, se a minha meta é me tornar rica, eu vou me tornar ricamente confortável. Então, aí ele traz um princípio de riqueza que é: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico, mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Então, esse é um ponto principal. A gente precisa almejar isso. E se por acaso, quando eu falo isso, passa na sua cabeça que isso é feio, que é ganancioso, que etc, etc, observem esses pensamentos. Lembra do que a gente já estudou na parte 1. Porque não tem nada absolutamente de errado você querer se tornar rica. Não tem nada absolutamente errado em você querer ter essa mente milionária. Aí ele traz a declaração: a minha meta é ficar milionário e mais ainda, eu tenho uma mente milionária. A declaração, lembrando, pessoal, que ele pede sempre para a gente fazer em voz alta. Então, quando eu faço daqui, você pega o seu livro daí e lê e faz em voz alta junto comigo. Ou se você não está com o seu livro, você pode repetir em seguida do que eu falo. Então, eu vou repetir a declaração. A minha meta é ficar milionário e mais ainda, eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionário e mais ainda, eu tenho uma mente milionária. E aí, no finalzinho desse arquivo 2, aqui, ele traz uns exercícios para a gente fazer. Ontem a gente teve os exercícios do arquivo 1, espero que vocês tenham feito, lembra? Que é importante a gente colocar em ação o mais rápido possível tudo aquilo que a gente está aprendendo, tá? Então, o exercício de hoje é: liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar, em termos de rendimento anual e patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se de atirar nas estrelas. Então, o que ele quer dizer aqui? É importante hoje no nosso exercício a gente colocar 2 objetivos financeiros. Um objetivo do nosso rendimento anual, tá? Anual. Então, vamos supor que você quer fazer 10 mil reais por mês. No ano, são 120 mil, certo? Então, é esse o valor que você vai colocar. E o seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido, eu sei que ele vai falar mais pra frente aqui em uma parte, que é um conceito que eu não tinha quando eu li aqui a primeira vez. Esses 2 conceitos eu não tinha quando eu li esse livro pela primeira vez. Se você observar, ele fala muito sobre rendimento anual, ele não fala sobre rendimento mensal, ele não fala sobre faturamento mensal, ele fala sobre anual. Nós brasileiros temos o hábito de medir a nossa riqueza pelo nosso salário, pelo nosso faturamento mensal. E isso é um grande erro. A gente tem que olhar o campeonato, a gente tem que olhar o anual e o patrimônio líquido, tá? E aí você vai ser realista, né, dessa meta. Entretanto, é importante você mirar nas estrelas. O que é mirar nas estrelas? Você se forçar um pouco a mais do que você está acostumado aí a fazer de rendimento. O segundo exercício que ele traz aqui é: vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. Observação: frango não vale. Ele fala do frango aqui porque ele conta uma história aqui nessa parte
sobre o frango, né? Para quem leu aí sabe o que eu tô querendo dizer. Então, o ponto aqui, talvez, né, não sei como que tá aí na cidade que você está, se você pode ir a restaurante ou não, mas é você procurar um restaurante sofisticado para você sentir aquele ambiente, para você estar naquele ambiente e sentir como que é estar ali, como que é você viver ali aquela vida de uma pessoa rica, tá? Esse é um primeiro ponto que você já vai perceber. Como que você se sente ali? Você se sente bem? Você se sente desconfortável, né? Como que você fica? E pedir um prato caro sem olhar o preço, tá? Para que isso, Lúcia? Para que você se sinta, lembra, ele fala muito sobre isso. A gente precisa aprender a sentir como uma pessoa rica, como uma pessoa milionária. Então, a gente precisa entender como funcionam esses ambientes de pessoa que tem dinheiro, tá? Então, a gente vai nesse ambiente e vai fazer dessa forma. Me contem se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida e se vocês estão percebendo alguma coisa aí na vida de vocês, tá? Como a gente tem um tempinho, eu vou iniciar aqui o arquivo de riqueza número 3, tá? Porque o arquivo de riqueza número 2, como ele é curtinho, então dá tempo da gente iniciar aqui, tá? Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Aqui é bem bacana, né? A gente vai continuar, eu provavelmente não vou conseguir terminar esse arquivo hoje, a gente deve continuar ele na segunda, mas é o seguinte, olha, se você perguntar às pessoas se elas querem ser ricas, a maioria vai te falar assim, claro, é óbvio que eu quero, né? Mas a verdade é que quase todas elas não desejam enriquecer. E por quê? Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Então, pensando tanto no que a gente já viu na parte 1, quanto no que eu falei hoje, um pouquinho antes, né, que eu falei assim, como é que você se sente, como é que você pensa na hora que eu tô falando sobre essas coisas de enriquecer, etc., isso tem a ver com os nossos arquivos, ou aquilo que a gente traz do nosso subconsciente. Então, quando a gente pergunta para alguém, né, ele dá um exemplo aqui que nos seminários dele ele pergunta, né, quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? E aí eu vou ler para vocês algumas para que vocês identifiquem se aí em você bate, né, tipo, eu penso assim, eu também acho isso, etc, tá? Então, quais são as possíveis desvantagens de se tornar rico? A maioria das pessoas respondem o seguinte: se eu me der bem e perder tudo, aí serei realmente um fracassado. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro para o governo. Dá muito trabalho ser rico. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar dizendo: quem você pensa que você é? Todo mundo vai me pedir uma ajudinha se eu me tornar rica. Eu poderia ser roubado se eu me tornar rico. Os meus filhos podem ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Precisarei entender tudo sobre investimentos. Vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos, contratar contadores, advogados caros. Ai, que coisa chata. E por aí vai. Então, esses pensamentos que eu trouxe aqui, observa se você aí que está me ouvindo, bateu algum aqui em você. Eu vou confessar que alguns batem ainda aqui em mim, tá? Então, se alguns batem aqui ainda em mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para isso. Eu preciso prestar atenção nisso e olhar qual é essa programação que eu estou trazendo no meu subconsciente para desprogramar e reprogramar, tá?
as pessoas trazem mensagens contraditórias a respeito da riqueza. Esse é o grande ponto. Eu falo que eu quero me tornar rica, eu falo que eu quero ter mais clientes, eu falo que eu quero fazer mais dinheiro, eu falo que eu quero aumentar o faturamento da minha loja, do meu comércio, do meu negócio. Entretanto, eu trago dentro de mim mensagens contraditórias a respeito da riqueza, como essas, por exemplo, que eu acabei de ler para você. E aí o que acontece? Eu efetivamente não consigo produzir riqueza. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece, tá? E aí ele traz um ponto que às vezes, para quem acompanha aqui, por exemplo, profissionais de cocriação que falam sobre a força do pensamento, a força da intenção, etc., ele fala aqui um ponto bastante importante sobre isso. Quando você faz, por exemplo, uma oração, sei lá, você pede, né, para Deus, para um ser superior, para o universo, seja lá o que você acredita, tá? Você pede e você recebe aquilo que você deseja, tá? Então você encaminha uma mensagem cheia de energia, baseada nas suas crenças dominantes, nos seus pensamentos dominantes, nessa sua programação. Então, quando você faz uma oração pedindo uma ajuda, pedindo por mais clientes, pedindo para te ajudar, a vibração que você emana é uma vibração daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, tá? E aí, o que acontece? Se caso você aqui que está assistindo esse meu vídeo acompanha o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso, né? Ele usa até uma expressão muito engraçada que ele fala assim, imagina que ele usa uma metáfora muito interessante que é assim, imagina que você chega para comprar um carro e aí você pega e fala para o vendedor, olha, eu vou querer aquele carro branco. Ok. Aí o vendedor vai lá fazer a sua proposta, o seu orçamento lá do carro branco. Só que aí passou, sei lá, meia hora, você fala assim, ai, mas sabe o que é? Eu acho que eu vou querer o carro preto. Aí o cara pega e fala assim, tá bom, então eu vou mudar aqui o seu pedido e vou pedir lá na fábrica o seu carro preto. Aí, sei lá, passou, chegou no dia seguinte, você fala assim, olha, mas sabe o que é? Eu não quero o carro preto. Eu pensei melhor, eu acho que eu quero o carro prata. Aí ele fala assim, ok, então eu vou cancelar o seu pedido lá na fábrica e vou fazer o seu novo pedido do carro prata. Aí passou, sei lá, algumas horas ou passou alguns dias, você pega e fala assim, olha, eu não vou querer mais o carro prata, eu tô querendo um carro vermelho. E aí o professor Hélio, ele usa esse exemplo e eu acho muito interessante porque vai ao encontro do que o Harvey traz aqui no livro, que é o seguinte, se você não sabe o que você quer, né? Como que Deus, o universo, o plano superior, qual nome você quiser dar, ele vai te auxiliar, ele vai trazer essa situação para você. Então, o ponto é, você precisa limpar essas crenças que você traz em relação ao dinheiro, se você efetivamente quer o dinheiro. Porque muitas vezes a mensagem que você está mandando é que você quer dinheiro, mas internamente você está vibrando que você não quer, que vai te dar trabalho, que, ai meu Deus, as pessoas vão ficar me pedindo ajuda, ai meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou interesseira, gananciosa. Entende todo esse ponto? Então isso é muito importante a gente entender. Qual é a mensagem que eu estou passando? Porque às vezes eu estou falando algo, mas internamente eu estou sentindo outra coisa. Então, se eu estou falando, que eu realmente fale aquilo que eu quero, que eu deseje isso com todas as minhas forças, com toda a minha intenção. Então, o que ele até finaliza aqui, ele coloca assim, ó, que se você fizer isso, né, quando você está pedindo, dá um jeito nessa sua cabeça. Eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é que você quer. E aí, ele vai entrar numa parte aqui que eu acho muito legal, que é o seguinte. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. E isso é uma coisa que eu vejo, gente, diariamente praticamente no meu trabalho. É muito fácil as pessoas falarem o que elas não querem, mas é muito complicado as pessoas saberem exatamente o que elas querem.
Porque fica nesse dilema, igual eu dei o exemplo agora aqui do carro, sabe? Fica nessa coisa, eu quero carro branco, depois eu quero preto, depois eu quero prata, depois eu quero vermelho. De verdade, uma pessoa assim é uma pessoa que não sabe o que quer. Então, senta a bunda aí na cadeira e escreve o que de verdade você quer, tá? Isso é o ponto principal. Você primeiro precisa saber o que você quer para depois você ir em busca disso. Porque se você não sabe, você fica feito barata tonta, cada hora mudando de plano, cada hora mudando de estratégia. Porque você não consegue realizar aquele ponto. E uma das válvulas, né, um dos pontos que mais nos dá motivação a seguir adiante é a gente ter resultado naquilo que a gente se propõe a ter. Só que se você muda toda hora de ideia, a chance de você ter resultado é quase zero. Certo? Então, a gente foi no arquivo de riqueza número 3 até aqui, até essa parte do princípio de riqueza, que é onde ele fala: o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer, tá? Então, lembrem-se de fazer o exercício do arquivo de riqueza número 2, que é você colocar os seus objetivos financeiros e você ir até um restaurante sofisticado aí, pedir um prato sem olhar o preço, tá? Então é isso. Se tiverem algum comentário, pode colocar aqui. E lembrando, hoje é sexta-feira, a gente se encontra então de volta só na segunda, às 6h26. Eu aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês saibam que vão se beneficiar com esse estudo, que vão se beneficiar com essa mudança de pensamento. E aí a gente se encontra na segunda-feira, tá certo? Um beijo aí pra vocês e bom final de semana pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal!